Olá e sejam bem-vindas mais uma vez ao First Impression. No vídeo de hoje eu vou-vos dar 8 essenciais de outono, 8 peças must-have que devem ter para esta estação. Em primeiro lugar, um pequeno disclaimer. Estas 8 peças que eu vou falar são peças básicas que vocês devem ter no vosso armário e que depois, obviamente, devem conjugar com outras peças que façam parte do vosso estilo universal. Estas são todas muito neutras, são aquelas peças intemporais e que são verdadeiros must-haves. Além disso, eu também escolhi sugestões que vos vou dando aqui ao longo do vídeo, com peças que não são daquelas marcas mais comuns, Zara, Mangos, H&M's, nada disso vai entrar aqui. São peças de marcas um bocadinho mais caras, porque também são peças que são intemporais e, portanto, queremos que elas tenham muito boa qualidade e que sejam duráveis para que, enfim, vos durem durante muitos anos, sem precisarem de estar constantemente a renovar. Sem mais blá blá blá, vamos então ao primeiro essencial de outono. Então, o primeiro essencial são camisas. Camisas são uma peça que funciona sempre em qualquer estação do ano, obviamente que no inverno para sobrepor com outras camadas de roupa e no verão também noutros materiais, como por exemplo o linho, mas para o outono eu sugiro que sejam camisas ou em seda ou acetinadas. Trazem uma mensagem de maior elegância, de mais sofisticação e não tem de ser aquela camisa básica em branco, preto ou mesmo o pérola, que é muito comum neste tipo de materiais, mas por exemplo num rosinha claro como o blush ou num azul também muito clarinho, não deixam de ser tons neutros, mas que não são aqueles básicos do branco e do preto. Portanto, camisas acetinadas trazem uma mensagem de sofisticação, de elegância e podem ser em vários tons, desde que mantenhamos na paleta dos neutros. Além das camisas, outra parte de cima que é um essencial são malhas. Malhas que, para serem mais duráveis, devem ser então em materiais, fibras orgânicas, fibras naturais, como por exemplo a lã ou a cachemira, que é um bocadinho mais cara, mas também é a mais durável e a mais confortável e também é muito quentinha. Portanto, uma malha que seja, por exemplo, num camel, até mesmo num azul marinho ou, obviamente, no branco, no preto, mas um camel ou um azul marinho também são cores que funcionam muito bem e que são neutras e que depois dão muito bem com todos os outros tons, ou praticamente todos os outros tons do vosso armário e são, sem dúvida, peças que são fundamentais para esta estação um bocadinho mais fria. E das partes de cima para as partes de baixo, uns jeans, portanto umas calças de ganga, que sejam num tom mais escuro, porque além de ser mais outonal, é também um tom que ajuda a adelgaçar a silhueta. Uns jeans mais escuros, porque todas as cores que são mais escuras têm o efeito adelgaçante, as cores mais claras aumentam o volume, portanto uns jeans que sejam numa lavagem escura, idealmente sem rasgões, sem apliques, eu estou sempre a dizer isto, mas são as mais neutras, as mais clássicas e aquelas que vão durar mais tempo. Depois que sejam então num corte reto, portanto straight, e que sejam de cintura média à subida, umas calças totalmente straight ou umas mom jeans também funcionam muito bem, funcionam bem para qualquer tipo de corpo praticamente e funcionam sempre muito bem para também todos os looks, dá para criar looks um bocadinho mais sofisticados ou mais descontraídos, conforme depois as peças com que as juntarem para construírem o vosso look. E mais umas calças, desta vez umas calças de alfaiataria. Eu poderia dar já a sugestão das calças de alfaiataria em preto, também são muito clássicas e muito intemporais, mas para o outono também funciona muito bem umas calças em tons terrosos, por exemplo o camel ou o bege, também são neutro, também funcionam muito bem com praticamente todas as cores e também são intemporais, tanto seja umas calças de alfaiataria bege num corte mais reto, um bocadinho mais largo em baixo, como também numas calças mais justas ou daquelas que afunilam na zona do tornozelo, estilo carrot. Essas calças são obviamente intemporais, dá para fazerem também imensos looks, dos mais elegantes aos mais descontraídos, por exemplo com uma t-shirt branca, com os ténis brancos, funciona muito bem também, fazemos o dress up e o dress down dessas calças muito facilmente e são calças que vão durar também muitos anos no vosso armário. E das calças para os casacos, há dois casacos típicos que são verdadeiros must-haves para o outono. O primeiro é então um blazer. Um blazer, por exemplo, em preto, é muito clássico, muito intemporal e pode ser num tecido mais destruturado, portanto um bocadinho mais descontraído, mesmo sem botões, ou então, que na minha opinião são os mais interessantes, aqueles que eu gosto mais pessoalmente, que são os blazers um bocadinho mais estruturados, acertuados, portanto que cruzam e que têm aquelas duas fileiras de botões
verticais. Eu acho que tem um estilo assim um bocadinho mais edgy, mais militar também. Gosto muito de ver com looks mais urbanos, modernos, por exemplo, umas calças em cabedal, umas botas estilo combat boots, ou até mesmo, por exemplo, com vestidos florais, se tiverem um estilo mais romântico. Enfim, um blazer é uma peça que dá para usar com praticamente todos os estilos e que é um verdadeiro essencial de outono. Outro casaco que também é muito comum nesta altura do ano e não só, são obviamente os trench coats, portanto as gabardinas. Aqui eu sugiro que seja mesmo em bege, porque apesar de ficar muito bem também noutras cores, o bege é o mais comum, é o mais consensual e também é aquele que é mais versátil e que vos vai durar muitos anos. Obviamente, se optarem por uma gabardina de um bocadinho maior qualidade. Eu optaria sempre por uma gabardina que tenha um cinto, portanto que dê para acinturar, ou então que seja num tecido mais fluido, mas que tenha na mesma essa possibilidade. Optaria também por uma gabardina um bocadinho mais comprida, portanto ali acima do joelho ou mesmo abaixo do joelho, são mais elegantes e também ajudam a criar a ilusão de uma silhueta mais esguia e mais alta. Portanto, é uma peça que para mim é um must-have obrigatório no meu armário de outono e é uma das sugestões fortes que eu dou a vocês também. E a sétima peça tem então a ver com calçado. Na minha opinião, os mocassins são uma peça muito intemporal também, são uma peça que funciona muito bem para muitos looks diferentes, quer seja aquele modelo mais traturado, portanto com uma sola um bocadinho mais alta, que se usa muito agora, mas idealmente o mocassin mais clássico, é mais intemporal e tanto pode ser obviamente em preto como noutras cores um bocadinho mais ousadas, como por exemplo um camel, por exemplo um bordeaux, até mesmo um caqui, um verde tropa. São cores que também não deixam de ser neutras e no entanto são um bocadinho diferentes para não ser sempre o preto básico. E sapatos pretos básicos ou nem tanto, uma outra sugestão que para mim é um must-have de outono são os slingbacks. Portanto, são aqueles sapatos que têm uma tirinha à volta do calcanhar, mas que são abertos no calcanhar, têm apenas uma tirinha, como estes aqui. Os mais elegantes são aqueles que têm então a biqueira mais pontiaguda e não precisam ter um salto muito alto, portanto ali um salto mais chunky de uns 5, 6 centímetros, um salto mais grosso também, é muito mais confortável e é um sapato muito bom para fazer esta transição da estação quente para a fria, porque ainda não é uma bota, ainda não é um botim, mas é um sapato já mais fechado que é muito bom para fazer esta transição entre estações. E são estas as 8 peças essenciais que eu vos aconselho durante o outono, depois obviamente podem misturá-las com outras dos vossos estilos. De qualquer forma, para um guarda-roupa de outono básico, estas peças funcionam todas muito bem entre si e criam looks muito simples entre si, mas que resultam sempre muito bem. E portanto é isto, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários também sugestões de mais temas para próximos vídeos, estou a precisar de ideias. E até à próxima semana, nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos!